nós vamos iniciar com o tema segurança pública. Então é isso, tempo na tela pra gente, produção. Rafael, 2 minutos pra você. A pergunta que eu faço pro MBL sobre questão de segurança pública é o seguinte: nós temos um aumento da polícia matando mais dentro de comunidade ao longo de 30 anos aí, se você for puxar a estatística dentro do Brasil. Nós temos, inclusive, dentro disso aí, nós temos também um aumento de pena contra crimes, principalmente crimes hediondos, no Brasil, ao longo de 30 anos, se você for puxar. Só que no Brasil não teve redução justamente da questão da criminalidade, muito pelo contrário, teve aumento, né? Recentemente teve aquela chacina que rolou lá no Complexo da Penha, onde matou-se mais de 100 pessoas, e existem estudos feitos por universidades que mostram que esse tipo de atitude, esse tipo de chacina dentro de comunidades, quando você mata 100, nasce mais pessoas, inclusive de pessoas porque gera uma revolta dentro da sociedade, dentro dos filhos, dos parentes, daquelas pessoas que morreram dentro daquela situação. A pergunta que eu tenho pra vocês é o seguinte: qual o projeto, qual a diretriz que vocês dariam para a questão de segurança pública para resolver esse problema da criminalidade no Brasil? Deixa eu complementar aqui, porque isso aí a gente já sabe a resposta deles. A resposta deles é a resposta de devaneio vão falar sobre Bukele, em El Salvador, etc. É tudo propostas que é impossível de executar, porque não dá para comparar um país de 220 pequeno, milhões de habitantes com um país de 6 milhões de habitantes, Sim. insular e por aí vai. Mas a questão é a seguinte, a gente está falando aqui do terceiro país com a maior população carcerária do planeta. A gente está falando de uma política de segurança pública, pelo menos no Rio de Janeiro, que é a mesma política de segurança pública desde que Brizola deixou o governo do Estado. Ou seja, uma política pública de segurança que simplesmente ela é ineficaz pelas estatísticas e pronto, acabou. E aí, na réplica, eu vou deixar claro aqui a segunda parte do nosso pensamento aqui, deixa eles responder aqui. Eu acho que o Leonel queria sentar desse lado aqui pra ele já responder, já que ele tentou adiantar aqui a resposta. Mas eu acho que se a gente tá falando de segurança pública, a gente tem que falar do maior case de segurança pública do mundo hoje, que é El Salvador. Não adianta dar risada, porque os números provam isso. Era o país mais perigoso do mundo, né? Tinha uma taxa de homicídio de mais de 103 a cada 100 mil habitantes e foi reduzido em mais de 98, 99%. Só deixa eu terminar aqui e depois você falar na sua vez. Tentou comparar El Salvador com nazismo, né? Esse é o nível da esquerda. Bom, mas pra eles também o Alckmin era nazista, né? Um tempo atrás. Então qualquer coisa vale a comparação com o nazismo. El Salvador fez uma receita que é simples. Eu tive inclusive a oportunidade de ir pra El Salvador 2 vezes. Fiz uma pergunta pro presidente Bukele do que poderia ser aplicado do modelo salvadorenho no Brasil. E ele, em partes, ele me respondeu algo similar ao que você tentou adiantar. De que El Salvador é um país muito pequeno, de 6, 7 milhões de habitantes, né? Mais de 1 milhão de pessoas saíram daquele país por causa da criminalidade. E que o Brasil ele tem que criar soluções próprias, mas isso não faz com que a gente, por exemplo, não possa olhar para o bom exemplo e para as boas medidas que foram feitas lá. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa de resolução de homicídios de mais ou menos 30%, ou seja, 70% dos homicídios que ocorrem no Brasil, a gente sequer acha a pessoa que cometeu um homicídio. A média da OCDE é de 65% nesse número. A média em El Salvador de resolução de homicídio é de 98%, 99%, ou seja, todo criminoso que comete um homicídio, ele é encontrado e ele é punido. Aqui no Brasil não. Ou seja, esse papo de que o Brasil tem uma grande população carcerária é uma balela, porque a maioria dos crimes no Brasil não são resolvidos. Então não tem como a gente falar que o Brasil tá indo no caminho certo, sendo que a maioria dos crimes a gente sequer acha o autor. Então como que o Brasil tem uma grande população carcerária? Pelo contrário, o Brasil tá faltando gente ser presa. E os números mostram isso. Então, o modelo salvadorenho sim é um modelo que a gente pode olhar as boas experiências e aplicar o que importa aqui no Brasil. Desculpa, Rafael, né? Você falou assim, diversos estudos, né? Mostram. Primeiro assim, você tá falando de estudos de que quando você tira uma liderança criminosa, a violência aumenta. Isso acontece porque é o seguinte: quando você tira a liderança, há espaço, a disputa de poder entre as próprias facções. Foi o que aconteceu no México várias e várias vezes. Por isso que a gente defende justamente você fazer medidas que vão sublimar o crime em todas as instâncias, de uma vez. Não adianta você ir lá e pontualmente fazer um negócio aqui ou fazer outro ali. A gente defende uma ação continuada para combater o crime, inclusive mudança no Código Penal. O vereador citou aqui que, na verdade, alguém citou aqui que a gente tem poucas pessoas presas e que isso na verdade não funciona. Eu vi seu debate inclusive com o Pimentel, né, onde vocês divergiram bastante nisso, e eu discordo de você no seguinte sentido, cara. A repressão ela é fundamental para você mudar o sistema de incentivos, né? Você citou que o El Salvador não é um país que deve ser usado como modelo, mas eu discordo. Se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, se você pegar estudos na Itália, eu tenho um estudo aqui que mostra que justamente a progressão de regime foi algo absolutamente terrível para a segurança pública. Ou você pode pegar o nosso próprio caso aqui em São Paulo. Tem um estudo do Perry Chiquida que ele mostra que mais de 90% das pessoas encarceradas aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, perdão, eles responderam que se eles tivessem certeza da punição, eles jamais cometeriam um crime. Mais do que isso, mais de 85% dessas pessoas também disseram que
eles não precisavam cometer o crime que eles cometeram. Eles cometeram por causa de uma decisão econômica. Então, a partir do momento que você não tem o freio moral, e é todo esse papo que vocês adoram, educação, não sei o que, beleza. Quando você não tem esse freio, e o Brasil é um país que não tem esse freio, uma vez que você tem abandono parental, baixíssimos índices de educação, que inclusive o Lula tirou dinheiro da educação para aumentar dinheiro de emenda parlamentar, você pode me refutar se eu estiver falando alguma mentira aqui. Quando você não tem esse freio moral, você precisa do elemento de repressão. Ninguém aqui é sádico, ninguém aqui quer torturar bandido por diversão. Só que o lance é o seguinte, cara, se você não tem o freio moral, você precisa do freio de repressão. Né? Isso é uma coisa meio óbvia e todos os estudos, todos que eu vi nesse sentido, inclusive de ONGs de esquerda, mostram o mesmo direcionamento. Sem repressão, você simplesmente não resolve criminalidade. Deixa eu riscar o chão aqui e explicar para quem está nos ouvindo a grande diferença do posicionamento sobre segurança pública da esquerda com o falso moralismo do MBL, do Partido Missão. É o seguinte, a gente entende que a segurança pública, pasme o que eu vou falar aqui, não é um problema, é uma consequência do problema. Parte desse preceito. Eles acham que é o problema. Se você entender a segurança pública como problema, é óbvio que se você escalonar a violência, você vai ficar enxugando o gelo, temporariamente vai diminuir, repressão, mais repressão. Só que a pergunta que a gente faz é, quanto custa isso? Qual é a maior efetividade do ponto de vista prático? Olha o que a gente está dizendo. A gente está dizendo que você, que teve teu telefone roubado e está revoltado com o assaltante, e se puder dar um tirambaço na cara dele, a gente está dizendo que a gente também fica revoltado com esse cara, com esse monstro que a sociedade tem por aí. Só que a gente vai pro pragmatismo e entende que o fígado não vai resolver. Bota mais armas na rua, não vai resolver. A gente tem 1,5 milhão de armas CACs na rua, aumentou a criminalidade com armas CACs e, de 2019 para cá, aumentaram em mais de 1 milhão em armas na rua e isso não diminuiu os índices de violência. E aí, você chega no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo deve ser parecido, eu não tenho os dados de São Paulo, mas no Rio de Janeiro é assim, e aqui deve ser parecido, que com um gasto do governo estadual de 20 bilhões de reais em segurança pública, enquanto que na educação a gente gasta 10, metade. Enquanto que na saúde a gente gasta 12. Enquanto que na assistência social, a gente gasta 1,5 bilhão. Esse sistema não vai dar certo nunca. Sabe por quê? Porque se você for num país seguro, desculpa, o primo, que acabei tomando o tempo todo, mas assim, se você for num país seguro, você vai perceber que não foi nessa lógica de guerra que eles chegaram naquele nível de segurança. Ou seja, não existe solução a curto prazo. A curto prazo, o mais eficiente, depois eu vou falar sobre a guerra no Complexo da Penha, vou trazer dados aqui e vou provar que aquela operação foi absurda. Não resolveu em nada, só piorou, só gastou dinheiro público e aumentou a violência no Rio de Janeiro. Quer complementar com 30 segundos aí? Qual país é exemplo? Sim, inclusive El Salvador teve prisão em massa, né? Nós nem temos presídios para suportar o que vocês estão propondo. Qual foi o governo que mais fez? Quanto que custa isso? Rapidinho, qual foi o governo que custa teu projeto? Quanto tá no meu tempo, a gente pode. Não, mas beleza, depois eu respondo isso aí. Leonel, quanto é que custa o projeto de El Salvador para matar pra aprisionar inocente, para infringir os direitos humanos, quanto que vai custar um negócio desse no Brasil em escala brasileira, sem dados fictícios, dados que, enfim, acabou aí. Pode ir. Vai lá, pode ir. Vamos lá, ele ficou aqui perguntando o tempo inteiro quanto é que custa, né, pra fazer isso, quanto que custa pra fazer isso. 550 milhões de reais. 550 milhões de reais foi o que foi gasto pra fazer o CECOT, o Centro de Confinamento do Terrorismo em El Salvador, que prendeu mais de 40 mil vagabundos faccionados. Só uma complementação, tá? O Lula aumentou agora pra 60 bilhões de reais, 60 bilhões de reais por ano, tá? O valor de emendas parlamentares. Mais do que isso, tá? Se não há presídio suficiente, eu concordo com isso, que se construa mais. Eu defendo que se construam mais presídios e que coloquem mais vagabundos na cadeia. A sociedade vai agradecer, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E sobre o custo de El Salvador, Leonel, que você perguntou quanto custa, etc. El Salvador colocou vagabundo pra trabalhar. Lá tem um programa que chama Ócio Zero, vagabundo, criminoso, de menor potencial ofensivo, esse tem o direito até de ser ressocializado. Ele vai lá e trabalha a favor do Estado para ele poder devolver à sociedade aquilo que ele roubou de outra pessoa. Então as pessoas passaram a trabalhar, limpar ruas, praias, a fazer equipamentos dentro da prisão, e aquilo fez com que o sistema de El Salvador, carcerário, se tornasse autossustentável, porque o próprio preso, ele banca a sua estadia na cadeia. Inclusive El Salvador tá vendendo vaga de presídio para outros países, vendeu para os Estados Unidos. Ou seja, é um sistema autossustentável. Essa
essa desculpinha que você deu aqui de, mas quanto custa, né? Pode ser caro. O que é caro é o custo da criminalidade no Brasil, de você roubar, de você tirar algo das outras pessoas e de você fazer com que o país, você tenha que gastar coisas como, por exemplo, com blindagem de carro, com grade, com um monte de coisa que não faz sentido. Aqui em São Paulo tem gente que anda com o celular do bandido. Esse é o custo da criminalidade. Então, aqui a decisão é muito simples. Eu prefiro que se invista mais em segurança pública, que se gaste mais em segurança pública, porque a gente vive um estado de guerra. 25% do nosso território tá dominado pelas facções criminosas. Ô, Leonel, só pra terminar aqui, cara, quando você vier debater com a gente, não adianta se apegar em jargão, né? O grande jargão da esquerda é falar que é o seguinte, não, existe uma dicotomia que ou você investe em educação ou você investe em segurança. Isso não é verdade, né? Mesmo porque, se a gente for ouvir o próprio presidente que se apoia, ele está investindo menos em educação e mais em emenda parlamentar. O Lula está literalmente tirando o dinheiro das escolas para dar para deputado do Centrão pintar quadra. Isso não é minha opinião, cara. Isso é factual. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ele não tem outra opção. Quem aprova é o Congresso, você sabe disso, cara. Tadinho dele. Ele não tinha como, Quem é que tá freando as emendas parlamentares? Não tinha. O Partido dos Trabalhadores é contra as emendas parlamentares. Pessoal, cara. não contra e aumentaram. Na campanha, sou contra o orçamento secreto e o sigilo. Chega na realidade, sigilo em tudo e emenda. Quem foi o único que mundo. bateu de frente com as emendas? Se não foi o Flávio Dino? Você tá igual foi o Flávio Dino ou não foi? Então peraí. O Flávio Dino não foi. Não adianta rir, filho. Foi o Flávio Dino ou não foi? Não adianta rir. Que bateu de frente o quê? Agora que mais bateu de frente com as emendas? Quem é o inimigo número 1 do Centrão com as emendas? Ele como ministro do Supremo Você frequenta Brasília. Ele como ministro do Supremo Quantas vezes você foi em Brasília, você escutou dos deputados do Centrão? Todo mundo pistola, como você vai dizer, pistola com o Flávio Dino. Quantas vezes? Calma lá, deixa eu só entender. Você está justificando que o Lula teve que aumentar a emenda. Eu tô dizendo que o Lula é contra as emendas. Aí o Dino lá no STF resolveu? Essa é a grande jogada de vocês, Não, o que eu tô dizendo é que o Lula... Fica difícil também. Calma aí, fica difícil não, cara. Olha só, vamos trabalhar com a realidade? Vamos lá. Tá bom, vai, fala aí o teu tempo. Não, mas eu nem reclamo disso. É que acabou o argumento dele. Mas só pra terminar aqui, por que eu tô falando de falsa dicotomia, cara? Você tá colocando isso, você coloca como se resolver a segurança pública fosse uma questão moralista. Não é, cara. Isso é bem pragmático. Eu citei um estudo pra você, né, que mostra números. Né? Isso não é, moralmente... Eu não citei os números aqui, cara? Não, cara, que o gasto... Calma. Quanto é que custa um preso no Brasil? Eu não estou acusando você de ser Quanto é que custa um preso no Brasil? R$3.000 em média. Calma. R$3.000 em média. R$3.000 você paga um produtor cultural na favela e ele vai tirar muito mais moleque do crime do que você aprisionar e infringir direitos humanos como vocês querem. Não adianta você engatar a segunda marcha. marcha. Gastar menos, então, com o criminoso na cadeia. Não, mas calma. Deixa eu só voltar no centro do argumento que ele quis fugir. Não adianta você engatar a segunda marcha e você falando de uma coisa que eu não falei. Tá, tudo bem. O que você falou foi, você é um moralista, você está trazendo solução moralista. E eu estou refutando o que você está dizendo, mostrando que isso aqui não é uma questão, olha, por causa da moralidade e dos bons costumes. Eu estou trazendo números para você. Eu trouxe quanto custou o Secote, eu trouxe quanto o Secote hoje custa, que ele é autossustentável, e trouxe um estudo do Perry Chiquida, que não é de El Salvador, não é de outro país, mostrando pragmaticamente um número. Eu tenho outros números aqui, se você quiser. Né? O estudo do Perry Chiquida é muito claro aqui em São Paulo. A punição faz parte do desincentivo ao crime. É só isso. Leonel, dia 22 de agosto de 2025, você fez um evento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, certo? Provavelmente. Você fez uma audiência pública lá, que você chamou o MC Urubuzinho, né? Que foi preso por comandar o bloco do PCC em Santos, certo? Nem tô ligado nesse não cara, sabe, nem né? lembro. Não lembro, mas deve ter sido, ok. É um cara que pede pra dar rajada de tiro de fusão no show sensacional. dele. Sensacional isso? Não, eu acho terrível. Sensacional a pergunta. O MC Menor do Chapa, ele, que você também chamou pra esse evento que você fez lá, ele tem uma música que chama, literalmente, Comando Vermelho. Tá? E nas músicas dele ele fala sobre DOCA, ele fala sobre um monte de vagabundo criminoso fazendo apologia a essa escória da sociedade. E em agosto de 2025 você protocolou um projeto, PL 803 de 2025, sabe qual que é? Pose do Rodo. Programa Pose do Rodo, para egressos do sistema carcerário. Meu irmão, o Pose do Rodo, tá? Pra quem não sabe, né? O Pose do Rodo, quando ele entrou no presídio, ele colocou isso aqui, ó, no prontuário dele, ó, pessoal. Que ele é do Comando Vermelho, tá? Comando Vermelho, eu quero saber. Qual é a sua relação com o Comando Vermelho? Cara, obrigado pela pergunta. Obrigado. Eu precisava responder isso. Aliás, me acompanhe nas mídias sociais e entenda todas as minhas propostas em relação à defesa da disputa do moleque da favela com o crime organizado. Tudo que a gente tenta fazer é disputar de forma mais barata, de forma mais eficiente, o moleque do crime organizado, porque essa política punitivista de guerra, ela é ineficaz. Vamos por partes. Vamos lá. A primeira coisa que você, como um playboyzinho, almofadinha, independente se veio do subúrbio ou se não veio, não entende, é o seguinte, que conivência é diferente... Eu tô calmo pra caramba, só que eu tô olhando pra uma almofadinha que eu preciso refutar. Eu preciso refutar. A pergunta é simples, irmão.
Para meu tempo aí que eu vou terminar de responder. O cara Interrompeu quando é até ele, agora, beleza? Não faz questão de tempo nenhum. Quando é a gente. Tá bom, meu irmão. Mas aí eu concedo o Relaxa, tempo, cara. só deixa eu terminar o Outra raciocínio. dica de debate. Não adianta você sair não xingando, vem com cara. diquinha de debate, não, Você já cara. tá- Deixa eu cara, fazer não o meu, adianta que você chamar de faz o playboy. seu. Refuta, Você faz o seu. refuta É a playboy. afirmação. Aliás, não é playboy, não. Almofadinha. É o que vocês são, do MBL. Daqui a pouco eu vou falar quem é o MBL. Daqui a pouco eu vou falar isso tudo pra vocês. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Que você vai ver dados da favela, todos corretos, você pode discutir favela, não tem problema. Mas que você não tá lá e você não. Se você entender que a vida, ela é dura e a vida, ela é contraditória, aí quando você olhar no olho de um moleque de 13 anos, que ele tá em dúvida se vai entrar pro crime organizado ou não, você vai entender a diferença de quem vive na favela, como esse cara que mora na favela, a diferença de quem é conivente e quem é convivente com o crime organizado. Pra ser convivente, a gente não tem opção. Aí, o que acontece com o moleque da favela? O moleque, ele escuta, como eu escutei, funk proibidão. Eu acho o funk proibidão correto? Não acho correto. Acho que numa sociedade ideal não deveria existir funk proibidão. Só que tem um detalhe. O moleque que começa a cantar funks proibidão, como você falou, Menor do Chá, Urubuzinho, não sei pra onde, todo mundo que você falou aí, esse moleque que canta, ele não é bandido. Ele acaba cantando a própria realidade, uma realidade dura, contraditória. Aí a gente tem que sair desse falso moralismo de você e entender a realidade nua e crua como ela é. Aí ele começa a cantar. Aí o que a gente vira pra esse moleque e fala? A gente vira pra ele e fala que ele é bandido e tenta encarcerar ele, como o delegado fez com o Oruan. O Oruan não era bandido. Se tornou agora, infelizmente. Eu posso falar do Oruan aqui. A mesma coisa é o Pose do Rodo. Eu falo do Oruan, quem é o Oruan, sem falso moralismo nenhum aqui. Não, eu vou te falar quem é o Oruan, mas deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Em 30 segundos eu termino e te passo aqui, ô Rafa. Vamos lá. Quem é o Pose do Rodo? O moleque saiu do crime. Saiu do crime e virou artista. Ele tem convivência, e sem hipocrisia nenhuma aqui, quem tá vivendo aqui, qualquer um que vive em favela sabe, não adianta rir, filhão. É isso que acontece. A gente acaba convivendo não porque a gente quer, porque a realidade nos impõe. Então, você conhece um cara que infelizmente entrou pro crime. Sabe o que eu falo pra cada cara que eu conheci na minha infância e virou pro crime? Eu falo dentro da favela pra ele, meu irmão, meu sonho é que tu saia dessa porra. Saia dessa merda, que isso não vai te dar vida. Aí você vira e fala que encarcerar ele, dá tiro na cara dele, coisa e tal, vai fazer ele sair do crime. Tu não entende nada de favela, os moleques tão cheios de ódio, cara. Os moleques já tem pena de morte, já existe pena de morte pra esse moleque. O moleque quando entra no crime com 13 anos de idade, ele já sabe que ele não vai passar dos 25. E se... Tá bom. E ele não vai passar dos 25, ou seja, ele tem grande chance, mesmo assim, ele tá cheio de ódio no coração e vai cometer o crime. E aí o que é a política de Estado que deve ser implementada? É chegar lá, gastar muito mais dinheiro, punindo e cada vez enxugando mais gelo num escalonamento da guerra? Ou a gente gasta muito menos disputando esse moleque na base? A curto prazo, a médio prazo. Eu só fazer a pergunta pra vocês. Vocês convivem em comunidade? Não, eu não moro em comunidade. Mas já morou, já Não, eu conviveu, nunca morei em frequenta comunidade. comunidade? Você frequenta? Eu não vivo em comunidade, mas eu você convivo entra em muito com comunidade. Você convive próximo Convivo muito, próximo. Já conviveu próximo? Sim, eu tive empresa durante mais de 10 anos, Dentro de quase comunidade? dentro de uma comunidade. Praticamente dentro, meus funcionários eram todos de comunidade. É porque existem comunidades e comunidades, né? O próprio Rio de Janeiro... Vamos lá, você tentou meter um argumento de autoridade, não deu certo, vai pra outra, vai lá. Isso aí que você tá fazendo é uma tática muito coach que você tá fazendo. É porque existem comunidades, assim, existem comunidades. Meteu um argumento de autoridade, não deu, vai lá. O próprio Rio de Janeiro existe comunidades que são muito difíceis de convivência, existem outras que são mais fáceis, né? Mas assim, quem convive dentro de uma comunidade é o que ele falou, não é conivente. A gente é obrigado a conviver. Qual com comunidade isso. você veio? Não vou ficar falando aqui a comunidade que eu moro lá, senão vai dar problema que eu sou do Rio de Janeiro. Entendi. Entendeu? Você não veio da comunidade, vai lá. Eu moro dentro da comunidade. Tá bom. Atualmente eu moro dentro da A comunidade. tua é barra pesada, então? É. Então vou falar um negócio Eu pra moro você. Qual foi a aprovação, deixa qual foi a aprovação dentro da comunidade da operação no Rio? Deixa eu só concluir rapidinho, Só concluir rapidinho. É porque, cara, segurança pública não começa no camburão, ela começa na educação. Você pega esse mesmo jovem que hoje tá dentro de uma comunidade com uma arma na mão, esse mesmo jovem, se ele nascesse num país que fosse desenvolvido, ele não estaria com uma arma na mão. Vocês concordam comigo, acho que vocês também concordam isso comigo, né? O problema que a esquerda defende é combater a estrutura, é a estrutura que torna esse indivíduo se tornar marginal da sociedade. É esse que é o problema, porque o bandido hoje, ele não tem medo... O bandido hoje, ele não tem medo de aumentar a pena, ele tem medo de ser pego. E inclusive no Brasil, infelizmente, a lei da impunidade funciona. Pra começar, o bandido ele tem medo de aumento de pena, sim. É isso que mostra o estudo do Pério Chiquida com gente que tava com detentos em São Paulo. Os caras falando que se a pena fosse mais alta, eles não teriam cometido depois crime, de ser pego, inclusive, né? Depois de ser pego, inclusive sobre pena de morte, né? Que Mas depois de ser o pego. Leonel falou Essa aqui. é a maior causada que tu contou nesse... O maior caô desse podcast até agora foi esse aí. Pode ir. Tô Eu tentando te falar. dou 10 segundos da minha fala depois. Tô tentando falar aqui que o que o Leonel não conta pra vocês é que, segundo a pesquisa Quest, 87% das pessoas nas favelas apoiaram a mega operação que foi feita no Rio de Janeiro. Isso aí você não fala pras pessoas, tá? E aí depois ele disse aqui, o Oruan não era o bandido. Não, o Oruan era um santo, tá, pessoal? Era um santo que subia em cima do palco e fazia apologia ao Comando Vermelho, que pedia liberdade pro bandido do pai dele, Marcinho VP, líder da organização criminosa, né? E depois aqui também defendeu o Pose do Rodo. Ah, e o Pose do Rodo não era. Ele saiu do crime. Ele tá preso por quê, ô Leonel? Ele tá preso por quê? Porque ele é um criminoso vagabundo e tá preso. Por isso, né? E sobre pena de morte, sabe pra quem existe pena de morte? Pra esse cara aqui, ó. Sabe quem é? Sabe quem é? Quem é esse cara? Sabe quem é? Esse...
Eu não sei quem é Esse esse aqui é cara o Tim mas Lopes. pode falar. Esse aqui é o Tim Caralho, Lopes. O Tim Porra, Lopes, caralho. ele teve os olhos... Pois é, irmão, você não saber quem é o... É que não é Não, calma aí, engraçado cara. O quem que é que Tim muda Lopes. uma vírgula Olha do aqui. meu argumento, Ó, ô deixa eu Arthur? terminar. Cara, você Porque vai ter seu eu não tempo, reconheci você vai a ter o foto seu do Tim tempo. Lopes, Você vai ter cara. o seu Você quer tempo. fazer o quê, cara? Você não vai ganhar Você tem debate argumento de assim. autoridade, você não reconhece Daqui a o Tim pouco você vai Lopes, dizer, vai ter o seu quantas tempo. páginas tem a PEC da Casa do pois é. Caralho? As pessoas Aí não você leram, começa a calma, perder o cara. debate. Calma, Puta que vai lá, pariu, vai cara. lá. Olha meus Não, argumentos não, aí. Bebe uma aguinha, bebe uma aguinha. É deixa eu normal, terminar. bebendo eu uma nem aguinha, tô falando muito, o termina aí. Renato tá falando, mas é normal o debate com a gente, a galera fica gritando, fica xingando. Cara, não vai por esse caminho. Eu tô falando pra você, não vai dar certo, velho. Vai na boa, vai na boa. Você não reconheceu o Tim Lopes, você tá cheio de autoridade. deixa eu te falar. Porque eu conheço a vivência da favela, mano. Deixa eu te falar, cara. O Tim Lopes, ele teve os olhos perfurados, ele foi colocado dentro de um pneu e botaram fogo nele. Quem mandou cometer esse crime foi o pai do Oruan, que inclusive você foi lá na tua audiência, lá na Câmara do Rio de Janeiro, você deu voz, advogado, a mãe, né? Ô, tadinho do... Eu queria saber, cara, se você... No dia 18 de agosto de 2025, a Esther Barroso Santos, ela foi espancada até a morte, né? Pelo Bruno Silva Loureiro, né? Que era o conhecido como coronel, né? Chefe do Muquiço. Eu queria saber se você ia lá, se você foi lá chorar junto com essas pessoas que foram vítimas do crime organizado. Eu posso citar 1 milhão de casos aqui. Ou se você só faz isso quando a polícia mata vagabundo faccionado que tava de metralhadora na mata, combatendo a polícia. Você fez do outro lado? Não, né? Você só faz pra esse lado. Então por isso que a minha pergunta é que tu não respondeu, velho. Como que você só faz audiência pública pra homenagear vagabundo faccionado dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Você já fez alguma coisa aqui pra vítima, que foi pra gente que foi vítima do Comando Vermelho, das facções, do PCC? Não, você chama a gente que foi presa por apologia à facção criminosa pra falar do teu ladinho como se fosse inocente anjinho, cara.